Às 8 da noite, na Arena MRV, tem Atlético e Tombense com Pedro Abílio, Matheus Oliveira, Dimar Oliveira, todo o time ao Tempo Esportes na transmissão desta partida. O Atlético quer seguir vencendo na competição, né? Se recuperar na competição depois de acumular 2 derrotas em 4 jogos, né? 2 vitórias, 2 derrotas, 6 pontos. Vai pegar o time que é melhor, segundo colocado até agora no Campeonato Mineiro, o Tombense no grupo A, grupo do Cruzeiro, tem 8 pontos. Enfim, vamos falar sobre essa partida. Vamos lá para a Arena MRV. Um abraço, boa tarde, suas informações, Matheus Oliveira. Boa tarde, um abraço também para você, meu caro Léo Campos, para todo mundo ligado aqui na FM O Tempo. Pois é, o Galo entrando em campo logo mais às 8 horas aqui na Arena MRV. Movimentação muito pequena nesse momento das arquibancadas. Vamos ver se logo mais a torcida comparecerá em grande número. Mas para quem ficou desligado nesses últimos dias de carnaval, né, Léo? Ficou aí perambulando pela cidade, curtindo os bloquinhos. A turma pode estar achando que o Atlético voltou a trabalhar hoje, mas não é bem assim, não. Segunda-feira foi de trabalho no Atlético, treino à tarde, a terça-feira a mesma coisa, e essa quarta-feira de cinzas, esse compromisso em casa diante do Tombense. Mas a grande notícia do Atlético nesta quarta-feira de cinzas é a respeito do mercado. Pavon, atacante do Galo, pode estar de saída para o Grêmio. Atacante é um desejo do técnico Renato Gaúcho. A informação trazida inicialmente pelo canal Bica Galo e confirmada pela nossa reportagem é de que o Pavon tende mesmo a ir para o clube do sul do país. O Galo está com a proposta em mãos e em breve essa transação deve ser oficializada. Pavon tem 28 anos, chegou ao Galo em julho de 2022, contratado junto ao Boca, e de lá para cá fez 72 jogos, 5 gols, 11 assistências. Ele tem sido reserva nesse time do técnico Luiz Felipe Scolari. No ano passado teve até uma boa sequência como titular, mas neste ano tem começado no banco, nesse esquema de 4-4-2 do Filipão, apenas com Hulk e Paulinho lá na frente. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Quero chamar o Breno Galante para essa conversa, porque o Atlético, a gente sabe, Breno, tá no mercado aí procurando atacante já há um tempo e não contratou. E agora vem a notícia de Pavon indo para o Grêmio. O que dá pra gente analisar de toda essa situação? Boa tarde. Boa tarde, Matheus, Léo, Dimara, Seabra, Lélio. Hoje a turma toda tá aqui, né, em peso. Turma de casa também. Cara, essa notícia ela é um pouco complicada pro torcedor degustar, né? Porque ele tava aguardando chegar um velocista. E agora vai perder o único que tem. Se tava ruim com ele, vai ficar pior sem ele. A situação não é boa nesse aspecto. O mercado já demonstrou aí pro Atlético que não tá tão simples. O Atlético procurando atacante até agora não conseguiu. O Pavon tem demonstrado, conversei com algumas pessoas, uma insatisfação porque ele não tem tido muitas oportunidades com o Filipão. Mas se a gente pegar nos 4 jogos, ele entrou nos 4 jogos. Ele tá se transformando num reserva de luxo, mas eu acho que essa não era a pretensão dele. Desde quando ele veio pra cá, que ele deixou o Boca, era pra chegar e ser um jogador protagonista. Mais oportunidades ele teve. Ele só não soube abraçar isso. Acho que o Atlético perde no momento pro elenco um jogador que poderia ajudar, mas aí tem um lado financeiro, não sei sinceramente as cifras como são, né? O salário dele não é um salário baixo, então de repente o Atlético tá olhando dessa forma, mas é um grande desafio agora ir no mercado, buscar alguém para poder pegar essa vaga do Pavon e além disso ainda, né? Mais pelo menos 2, né? Um atacante e um velocista. Então, trabalha aí, quem sabe, né, Dimara, pro próximo diretor de futebol do Atlético. É verdade, um abraço aí pra todo mundo, Lélio, Seabra, Leozinho, todo mundo que tá acompanhando a gente. Olha, eu não gostei nada disso, não mesmo, porque aí vamos explicar. Lógico que a gente sabe, no final do ano passado o Atlético foi muito claro, né, que teria que reduzir a folha, que teria que fazer eu não vou dizer uma limpa, mas tinha que colocar quem tá ganhando muito e não tá jogando numa outra condição.
Só que a necessidade de um banco é muito grande. Eu sei que tem jogador que não entende esse tipo de coisa, mas, gente, isso é conversa, isso é falar com o cara, não sei o que. Eu só acho, e eu ouvi isso, foi uma coisa que me assustou muito, quando da quase confirmação que deve acontecer hoje, é que a gente está achando, né, da saída do Rodrigo, que o próximo diretor de futebol não teria problemas porque o Atlético não vai contratar. E eu fiquei assustada. Porque quando você tem uma saída de um jogador como o Pavon, ele não foi a oitava maravilha, todo mundo esperava mais dele, é óbvio que sim, né? E acho que o Felipe deu as chances aí importantes para ele. E você tem duas situações aí, né? Você tem não só a saída dele como o reforço do Grêmio, como o Renato Gaúcho, que a gente sabe que para mim é o melhor treinador hoje no Brasil. Para mim tinha que ser ele na seleção brasileira e outras coisas mais. Sei que o Lélio também dessa situação em relação ao Renato Gaúcho. Por que o Renato quer o Pavon? Eu acho que essa é que fica a pergunta, sabe? Eu acho que você abrir muito para quem está em disputas com você, né? Não dá hoje para você ter realmente um grupo tão forte de banco e de titulares e tudo mais, mas o mínimo você tem que ter, e tá me assustando um pouco isso, porque realmente quem não tem entrado, não tem sido opção do Luiz Felipe Scolari, eles ainda estão por aí gravitando, não sei aonde, mas estão, né? Belete só vem no meio do ano. Até lá, gente... desculpa, Belete é ótimo, só se for pra treinador. Aqui, Bernard, é porque eu conversei com o Belete hoje, tá, gente? Pra gravar de uma entrevista com ele, ficou na minha cabeça. O Bernard só vem no meio do ano. A gente sabe que o Luiz Felipe Scolari quer esse time com velocidade. Quem são essas pessoas? E o Bernard mudou de posição. Exatamente, né? Não é nem mais a dele. Então, assim, eu tô sem entender, porque do que a gente entendia do Luiz Felipe Scolari, ele queria pelo menos 2 velocistas pro time. Não aconteceu, né? Então, eu fiquei assustada com essa história do Pavon hoje. Acho que, não sei, como você disse, Breno, em relação às cifras, o que o Atlético vai ganhar com isso, ou que tipo de negociação pode haver com o Grêmio nesse sentido, mas eu tô achando que o novo diretor de futebol, seja ele o Vitor ou quem for anunciado pelo Atlético, vai ter muito trabalho, porque o mercado não tá fácil, tudo muito caro, e os caras, você vê aí, todo mundo tá contratando, muita gente, você nem sabe quem é, você fala, mas onde que esse cara jogou, né? E o Pavon não, tá aqui, tá acostumado com o grupo, sabe? O torcedor tem um olhar para ele de algo que pode dar certo. Eu fiquei bastante preocupada com isso. Muito bem, daqui a pouco falo mais com o Matheus, Breno e também com a Dimara, mas rolar a bola para os nossos comentaristas. Ô Lélio, sobre essa saída do Pavon, tava até falando com o Seabra aqui no estúdio, sobre esse esquema também do Filipão, e aí você pode me corrigir se eu estiver errado, mas acho que o esquema titular não favorece tanto assim o Pavon, né? Até por isso ele não fica tanto na concorrência, porque às vezes o Filipão vai colocar o meio de campo com 2 volantes, e talvez ali 2 meias, né? E sendo ali pro ataque, os 2 atacantes, Paulinho e Hulk. Ou então coloca um volante, uma linha de 3 e os 2 atacantes. Talvez poderia se justificar por isso também, mas enfim, sua avaliação sobre esta provável saída de Pavon. O Pavon, ele é um atacante, né? Um atacante que gosta, inclusive, de jogar mais pelo lado esquerdo. Ele, assim, jogando pelo Boca, que ele conseguiu, inclusive, servir a seleção do seu país numa Copa do Mundo. E aqui, realmente, quando ele teve a oportunidade de se transformar em titular com o Kudê, foi pelo lado direito. Até por uma opção de abrir o Paulinho pelo lado esquerdo e deixar o Hulk um pouco mais centralizado. Só que, com a saída do Kudê, o Atlético passa a jogar com 2 atacantes, né? E aí você tem o Paulinho, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e o ídolo maior desse elenco, que é o Hulk. Então, a concorrência ficou, assim, realmente muito complicada pro Pavon. Mas eu também enxergo como a Dimara, primeiro que você vai estar cedendo a uma equipe que vai estar em disputas com você, como por exemplo na Copa Libertadores, vai estar repassando um jogador importante, quando na verdade, se você vier com o discurso de abrir mão ou de estar, na verdade, querendo diminuir a folha de pagamento, deveria começar pelo Vargas, né? Se o discurso é esse, tem uma fila aí, Vargas, Kardec, até chegar o Pavon, é uma fila
mais extensa. Tem o Patrick, tem muita gente. E pela característica seria uma perda neste momento quase que irreparável se você analisar o mercado. O Grêmio perdeu o Ferreirinha pro São Paulo, mas ele tem uns meninos lá que o Renato tem colocado para jogar. Então, olha, com sinceridade, difícil abrir mão desse jogador. Alguém poderia convencer. Eu falo, meu filho, a temporada aqui são 70 jogos, você vai jogar até reclamar que tá cansado daqui a pouco. É assim que funciona no Brasil. Isso a linha de raciocínio, hein, Seabra? Porque mais do que reforçar também o rival, acredito que é crescer a responsabilidade para a diretoria, que a gente imagina vai sofrer aí uma troca em breve, de repor essa peça, né? Porque embora o Pavão não seja titular no Atlético, mas tirando ali quem tá jogando em um Pavão, já fica bem mais limitado quem poderia entrar, né? Léo, a gente vai voltar agora no bloco anterior. O que a gente falava do Cruzeiro em relação a elenco? O Atlético vai ter o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Uma temporada pesada, muito pesada. O Atlético hoje já precisava de contratar atacante, porque é o que todo mundo tá falando. Se a gente pegar o ataque do Atlético é quem? Paulinho e Hulk. O esquema do Escolar é esse, Paulinho e Hulk. Então provavelmente não vai mudar. Quem mais tem? O Kardec, que quando entra, nada. O Vargas, que a gente já sabe como tá. E o Pavon, que é o primeiro, teoricamente, da fila, né? Paulinho, Hulk e o Pavon, logo ali. Além disso, tem o Cadu, tem Isaac, são meninos ainda. Não acho que seria o caso de eles assumirem, né, a bucha aí. Mas o Pavon, sim. O Pavon é esse cara que tá sempre entrando e é pra entrar. Agora, sinceramente, se ele sai, eu acho até a questão de reforçar o adversário, concordo e tal, mas isso hoje é mais comum, né? O jogador tudo roda aí pra todo lado. Eu acho que a questão maior do Atlético hoje a gente vem falando sobre o ataque do Atlético há muito tempo, porque só tem Paulinho e Hulk. O Pavon, quando entra, tá mostrando. Eu esperava mais dele ano passado, achava que esse ano, inclusive, poderia ser o ano dele aí no Atlético. Agora o Pavon sai, vai ficar quem como opção de ataque aí? Quem que o Escolar vai poder mudar o time durante uma partida para colocar o time mais pra frente? Vai fazer o quê? Vai mudar o esquema com quem? Vai botar Vargas, Kardec, que a gente já tá vendo aí direto o que tá acontecendo? Sinceramente, essa da saída do Pavon, se ela se concretizar, eu acho que o Atlético já tinha que contratar um antes. Vai ter que contratar bem mais. E aí vai ter que ir ao mercado e abrir o cofre. Agora 5h53, estamos no noticiário do Atlético, aqui dentro do programa O Tempo Esportes. Lembrando que hoje às 8 horas da noite o Atlético vai receber o Tombense na Arena MRV. O Atlético, que é o segundo colocado do grupo B, com 6 pontos. O Vila Nova, que é o primeiro colocado, tem 7. Vai jogar às 8h30 da noite. Vai receber o Atlético no Castor Cifuentes. E o Tombense é o segundo colocado do grupo A, com 8 pontos. É o melhor segundo, inclusive. Nesse instante, o Tombense estaria se classificando para a semifinal. Tem 8 pontos no grupo A, o líder é o Cruzeiro com 10 pontos. O Tombense que está buscando retornar a uma semifinal de Campeonato Mineiro. Mais informações desse jogo, Matheus Oliveira. Pois é, Léo, e nesse jogo teremos a dupla de zaga inédita no time do Atlético, né? Formada por Bruno Fux e Igor Rabelo, e a gente traz aqui em O Tempo Esportes a palavra de Igor Rabelo. Ele começa falando sobre por que o Atlético tem tido dificuldade nesse início de temporada. 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas. Eu acho que início de temporada sempre a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Devido à volta das férias, a gente fica um período sem atuar, então tem todo esse condicionamento físico, né? Então o condicionamento físico às vezes atrapalha a técnica um pouco também, então esse período de início, poucos jogos a gente teve ainda, então tenho certeza que vai melhorar daqui pra frente. E o Igor Rabelo também fala se o Atlético vê hoje o Tombense como um adversário direto aí na briga por vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro. Com certeza, né? Então é uma equipe que veio aí, jogou a Série B e infelizmente eles desceram, né, pra C, mas é um time bem estruturado, bons jogadores, né? Tem qualidade com a bola, a gente já viu os vídeos deles, sabe que dá qualidade deles, então a gente tem que entrar com muita seriedade para fazer um bom jogo. E sobre essa dupla inédita com o Bruno Fux, Rabelo, será que ele acredita que vai ter algum problema de entrosamento, hein? Eu não acho que vamos ter muita dificuldade, porque a gente já vem treinando junto há bastante tempo, apesar de não ter jogado nenhum jogo, a gente já se conhece há um tempo já treinando junto. Infelizmente a gente não teve a oportunidade de
jogar junto, devido a uma lesão ou outra, um tá na melhor fase que o outro, então agora a gente vai ter a oportunidade, espero que dê tudo certo. Igor Rabelo, zagueiro do Atlético, que deve ser titular logo mais aqui na Arena MRV, diante do Tombense. O Rabelo, no ano passado, disputou apenas 13 jogos, sofreu muito com lesões, né? Foram 2. Quer dizer, ele já começou a temporada com uma lesão sofrida em agosto de 2022, uma lesão grave no joelho, e aí só voltou a campo em junho de 2023, e aí, em agosto, sofreu uma nova lesão, e aí um problema muscular na coxa esquerda, e voltou em outubro. Foi pelo tempo que jogou o zagueiro mais elogiado do Atlético no ano passado, mas o que menos jogou. E o segundo que menos jogou é justamente o Bruno Fux, 23 partidas na temporada passada, também sofrendo com lesões. Em fevereiro, uma pequena fratura no pé direito. Em junho, uma lesão muscular na coxa esquerda, e em outubro, uma lesão também muscular na coxa direita. Inclusive, o Filipão, na melhor sequência do Bruno Fux ao fim da temporada, Edmara, falou: precisa ser um pouco mais maldoso, o zagueiro bonzinho não vai pro céu. É uma boa dupla hoje para Atlético e Tombense? Eu gosto pra falar a verdade, eu gosto de todos os zagueiros do Atlético, inclusive do Gemerson. Acho que o Atlético tá bem servido. Você vê, a gente tá falando de Bruno Fux e de Igor Rabelo, né? Por mais que tenha essa questão aí do entrosamento que ele acabou falando, concordo com ele, mesmo que eles nunca tenham jogado juntos, eles se conhecem muito, gente. Eles estão nesse grupo há quanto tempo? Né? Até nas lesões, até no que cada um teve lesão pra lá, lesão pra cá, o cara ficou olhando o outro. Então, lógico que eles estão. Esse entrosamento pode não ser ali dentro de campo, mas até nos times reservas do Atlético tem certeza que acontece isso. A gente não acompanha treinamento, mas deve acontecer. Então eu não tenho preocupação com isso. A minha maior preocupação é mesmo ritmo de jogo. Isso é uma outra coisa. Ritmo de jogo, gente, é só jogando mesmo, é outra coisa. É a cobrança que vem em cima de uma zaga nova, é a entrada de um zagueiro de um jeito, a entrada de um atacante do outro, um erro ali, né, numa saída de bola. Eu tenho mais preocupação com isso mesmo do que efetivamente com que, assim, a questão de entrosamento e tudo mais. E agora, a gente tem que falar isso, né? É jogo de paciência. Porque não tem. Campeonato Mineiro, quando você não está enfrentando ali entre os times da capital, é jogo de paciência. E a atenção defensiva, quando a gente fala de jogo de paciência, ela tem que ser redobrada. Porque normalmente o time adversário vem na retranca e vai apostar no contra-ataque. Então, a atitude é sempre de estar ligado 90 minutos. A gente já viu o time dos chamados grandes da capital perderem jogos que você olha e fala: como que aconteceu isso? Exatamente na desatenção. Então, talvez aí que seja a minha maior preocupação em relação à zaga. Você falou, Léo, a respeito da situação de tabela do Atlético, né? O Igor Rabelo também comentou a questão da dificuldade encontrada do time nesse início de temporada. Nesse momento, o Atlético está fora da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro, que a gente lembra, os 3 primeiros colocados, o primeiro colocado de cada grupo avança, mais o melhor segundo colocado. Nesse momento, o melhor segundo colocado é o Tombense com 8 pontos, está no grupo do Cruzeiro, que é o grupo A. E aí eu deixo a pergunta no ar para os nossos comentaristas. O futebol apresentado pelo Atlético nestas 4 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro mostra que o time deveria mesmo estar numa posição melhor do que a atual? E aí, Seabra? Olha, dos jogos que eu fiz do Atlético, não. O Atlético, aliás, o último jogo foi contra o Tombense, contra o Atlético, né? Que eu, inclusive, fiz 2 gols do Hulk e o Atlético não jogou bem. O Atlético ainda tá começando a temporada também, né? O Scolari, mesmo que seja com o time do ano passado, mesmo time, mesmo treinador, mesmo esquema, por enquanto ainda não funcionou. Contra o Democrata, o Atlético jogou bem, mas também não teve resistência, porque vamos combinar que o Democrata, com todo respeito à Pantera, que é um dos times mais tradicionais de Minas Gerais, não jogou nada. O jogo foi na Arena MRV, inclusive fiz esse jogo também. O Everson não fez nenhuma defesa, o Democrata não chegou nenhuma vez. Então o Atlético aproveitou, fez a parte dele, 4-0, tranquilo. Mas nos outros jogos, o Galo até agora não mostrou um futebol convincente. Mas é aquela velha história, é início de temporada. Tudo bem que é o mesmo time, é o mesmo treinador, o mesmo esquema, mas tá começando a temporada. Não mostrou ainda o que dele se espera.
É outra velha história, né, Lélia? É aquilo que, o Campeonato Mineiro não serve de nada, não sei o quê, mas aí quando você também começa a perder, já é o suficiente para ter uma crise instalada, né? Para você, esse início é para se preocupar, é para realmente merecer algumas críticas ou não, é natural mesmo, igual o Rabelo falou, férias, tá voltando e tudo mais. Mas o grande problema foi a derrota pro Cruzeiro, né? Então essa aí, ela pesa bastante, os jogadores sabem, quem trabalha no futebol sabe perfeitamente disso, faz uma diferença grande, é por isso que existe toda a cobrança. Se não tivesse perdido o Superclássico, estaria todo mundo navegando em águas tranquilas. Além de ter perdido, jogou muito mal, né? Então isso aí chamou muita atenção, porque afinal de contas é o mesmo time do ano passado, com um reforço que é o Gustavo Scarpa. Mas eu concordo com o Seabra, o time tá jogando mal, e o Filipão, tanto que na entrevista lá de São João del Rei, pediu 2 semanas. Olha, daqui 2 semanas vamos melhorar, pode ser que seja tarde, porque hoje tem esse confronto direto. E um abraço pro nosso querido Serginho Rodrigues, que é o fundador do Barba, Cabelo e Bigode, tá lá com a sogra, a dona Cláudia, nos escutando. Tá faxinando o AP. Abraço, Serginho. Valeu pela audiência. Abração aí pro Serginho. Ô, Breno Galante, se a gente pega algumas manchetes para esse jogo, né? Acompanham, tem a pressão por vitória, como tá aqui em O Tempo Esportes. É um clima tenso que tornou esse jogo, é um confronto direto. Como você tá esperando esse jogo, hein? Daqui a pouco diante do Tombense, na Arena MRV, até mesmo com esta zaga de fato mudada, o Atlético sem o Maurício Lemos, né? Ainda sem Zaratio, enfim. Como você tá esperando essa partida diante do Tombense, nesse clima tenso mesmo? Exageraram nas manchetes ou você vai nesse mesmo caminho? Ô, Léo, a Dimara falou o que eu penso, vai ser um jogo difícil, porque não propriamente pelo adversário, mas pela situação, né? Porque o Tombense vai vir pra cá pra poder empatar esse jogo, vai jogar fechadinho, e o Atlético tem um histórico com o Filipão desde o campeonato passado, que contra times menores que jogam dessa maneira, o Atlético tem uma dificuldade. E aí você olha hoje, vamos colocar, a gente não sabe, mas se o Pavão não vier pro jogo, se ele estiver realmente já próximo do Grêmio, você vai ter garotos para poder ter opção pro ataque. Você vai ter Cadu, Isaac, Alisson. Será que eles realmente vão ter condição para entrar, dependendo da situação do jogo, para mudar uma partida ou para poder abrir o placar? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande para cima desses garotos. Mas em contrapartida, você tem jogadores que têm que assumir essa responsabilidade. O Paulinho até agora não fez nenhum gol na temporada. É o momento dele poder mostrar isso na frente da torcida, na Arena MRV, onde ele é o artilheiro. O Hulk também tem essa condição. Então o Atlético tem um bom time, agora tem que fazer essa questão de favoritismo ser revertida dentro de campo, que é o que a gente falou naquele jogo contra o Cruzeiro, né? O Atlético era favorito, mas não mostrou o futebol. O Filipão tem essa questão da zaga, tem um outro detalhe também que a gente vai descobrir só mais pra frente, é a questão se ele vai com o Edenilson ou com o Batalha, porque o Edenilson treinou ontem e ele fez um teste com o Edenilson. Aí lembrando que no jogo lá contra o Atlético, ele até citou, né, que o Batalha teve dores no joelho, mas conseguiu jogar os 90 minutos, então a gente não sabe se ele vai ter condições de começar jogando, mas isso também tem um peso, isso também muda, né? E outro detalhe é a torcida, porque nem 30 mil ingressos foram vendidos, então nós não vamos ter aquele caldeirão aqui, aquela coisa toda, aquele ambiente de um jogo que, por incrível que pareça, na 5ª rodada do Campeonato Mineiro é decisivo para o Atlético. Porque se o Atlético não vence hoje, complica demais a situação dele. Então, Léo, eu acho que os jogadores têm que ter uma responsabilidade muito grande e entender que por mais que seja Campeonato Mineiro, que seja o Tombense, não tem outro resultado a não ser a vitória, e favoritismo fica só fora de campo. Já vou perguntar para o Pedro Abílio, que está aí com vocês, sobre o clima no estádio, o ambiente na Arena MRV. Mandar um abraço aqui pro perfil Jorge Galo, tá mandando um fora Felipão. Esse Inácio também tá por aqui, Thiago Silva. E aqui a Andréia Cobra tá dizendo que, vamos falar a verdade, o Galo tá nem aí pro Campeonato Mineiro, tá mesmo querendo a Libertadores. Aí na sequência já vem o Mendes aqui, o perfil dele responder: mentira, sou atleticano, ligo pro Mineiro, vamos recuperar e ganhar na semi ou então na final. Valeu, Mendes. E também nesse hashtag fora aí, já mandou um hashtag fora um monte de gente aqui, é o Júlio de Betim. Falou, fora Felipão, fora Edenilson, fora Patrick, hashtag fora Vargas, Kardec, Gemerson, Mariano.
Ele tá querendo uma embarcação aí partindo do Atlético. Falei que a lista era grande. Mas assim, a gente sabe, né, como é que é o torcedor e tudo, mas quem tá lá dentro é que sabe onde o calo aperta, né? Não é assim também, não dá pra sair detonando todo mundo, mandando todo mundo embora. Tem multa, tem situação contratual, todo mundo é patrimônio do clube, não dá pra sair detonando a coisa desse jeito, né? Tem alguns jogadores que realmente estão devendo, mas tem que ir com calma na hora de negociar, né? E Pedro Abílio, às 8 horas da noite a bola rola, como é que tá o clima aí na Arena MRV? Boa noite, Pedro. Boa noite, Léo, pra você, pra todo mundo em O Tempo Esportes. O clima até aqui é de pura calmaria. Essa quarta-feira de cinzas deixou muita gente de ressaca pelo visto dos últimos dias de carnaval e também deixou a torcida do Atlético meio chateada, aquela derrota no clássico, além da situação, né, da circunstância de ser uma semana atípica por conta da rotina diferente de carnaval. Nós temos pouquíssimas pessoas aqui dentro. Mais cedo, quando entrou pela primeira vez, o Matheus já tinha chamado a atenção sobre isso, e o Breno falava há pouco, né, sobre não termos nem 30 mil ingressos vendidos de forma antecipada. O Atlético sequer ficou atualizando os números na sua rede social em relação a prévia desses ingressos vendidos, por isso nós temos uma movimentação muito tranquila por aqui. Os preços dos ingressos, né, do Galo na Veia, prata, preto, por exemplo, né, R$35, R$30 para esse jogo contra o Tombense. Para quem é sócio não estava tão salgado assim, mas para os não sócios, para vir de última hora, para não se programar bem, não dá para brincar, né? Até porque ontem a gente destacou, batemos muito na tecla aqui do estacionamento caríssimo, R$100, e os preços do lado de fora estão muito parecidos, né? Estão semelhantes nas ofertas, né, para estacionar aqui perto da Arena MRV. Então a brincadeira na soma do ingresso com o estacionamento, com a alimentação e o transporte, realmente não fica barato para vir assistir um Atlético e Tombense na 5ª rodada do Campeonato Mineiro. Lembrando que ainda tem muita gente que não teve oportunidade, né, de vir conhecer a Arena MRV, de vir curtir a nova Casa do Galo inaugurada no ano passado. Bom, dito isso, Léo, eu tenho a dizer também que o gramado aparentemente tá bom. A gente teve 2 jogos aqui na Arena MRV até o momento na temporada, e os 2 tiveram uma boa resposta do campo da Arena MRV, e a gente deve ter mais um bom teste aqui hoje para esse Atlético e Tombense. A temperatura do lado de fora da nossa cabine aqui é bem alta, viu? Cerca de 30 graus nesse fim de tarde, início de noite em Belo Horizonte. Tempo um pouquinho nublado, tem essa previsão, né, de que pode chover, mas estamos aqui na expectativa de uma noite de tempo firme para esse Atlético e Tombense de 8 da noite. Jogo complicado pro Galo, viu? Tombense do Igor Bahia, atacante que ontem destacamos, 4 gols em 4 jogos no Campeonato Mineiro, Léo. Um dos destaques deste estadual. Já vou chamar Matheus Oliveira e o Breno Galante, últimos destaques, mas antes, Dimar Oliveira tem um super recado pra gente. Diga lá, Di. Da CNR, direto e ao vivo aqui da Arena MRV. Dê um play na sua obra na CNR, leve o seu orçamento e surpreenda-se. Olha as ofertas: barra de segurança Sicmol, cromada reta, 45 centímetros, de 87 por R$ 69,90. Essa é importante, né, gente? A questão da acessibilidade ao banheiro, só R$ 69,90 na CNR. E o período chuvoso, a gente tá falando, Pedro tá falando, vou informar ali, Pedro, que vem ali uma nuvem bem mais, né, acentuada, acho que vai chover. Então, telha Precon de fibrocimento, 2,44 por 1,10, de 68 por 52,50. Isso mesmo, telha 52,50. Telha Precon de fibrocimento, só 52,50 na CNR. Comprou o piso e agora precisa de argamassa? Tem também. Argamassa porcelanato, quartzolite, piso nobre, externo, cinza, tipo AC3, saco de 20 quilos, de 39 por 29,90 à vista, uma vez no cartão, 29,90. A argamassa tá barata demais. Dê um play então na sua obra na CNR, CNR da Reforma Construção, BH Nova Lima, Contagem, Betim e Varginha. Boa, Di, boa. Matheus Oliveira, pra fechar contigo, né? Sua primeira participação aí na Arena MRV. Pois é, Léo, o Atlético hoje não pode contar com o zagueiro Maurício Lemos com lesão na panturrilha esquerda, o zagueiro também Gemerson, esse suspenso pelo 3º cartão amarelo, além de Zaratio, meia do Galo, com lesão na coxa direita. Quem está de volta? Edenilson, se recuperou, ele estava com uma fadiga muscular,
mas já está à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari. O provável Galo: Everson, Mariano, Bruno Fux, Igor Rabelo e Arana, Otávio, Batalha ou Edenilson, Igor Gomes e Gustavo Scarpa na frente, Hulk e Paulinho. Boa, valeu, Matheus, até daqui a pouco. O Romério Luiz tá aqui do Jardim Riacho, tá dizendo: boa noite, Léo, olha, fora ninguém, vamos passar o trator, tá aqui confiante nesse time. E você, Breno Galante, tá indo muito na hashtag aí, fora alguns aí ou não? Tá fora ninguém mesmo, com esse time vai mesmo, hein, Breno? Pra fechar contigo. Ô, Léo, eu acho que ainda alguns jogadores têm que ter um destino traçado pelo Atlético, né? Que é o caso do Vargas e do Allan Kardec. Os demais, eu acho que o Atlético, até se pudesse manter o Pavon, eu manteria o Pavon. E hoje eu tô com a expectativa para ver se o Filipão já tiver, como no jogo do Democrata, com o resultado feito no primeiro tempo, eu acho que ele poderia dar uma oportunidade pro Isaac no segundo tempo, né? Um garoto aí que joga no ataque, e o Atlético tá com esse problema de atacantes, então seria uma grande oportunidade. Ele tá sendo relacionado pela primeira vez no ano. A gente vê o Isaac jogando por aqui para mostrar até pra torcida se ele tem realmente condição de brigar aí, não por uma vaga titular, mas por uma vaga que tá sempre entrando no time aqui. É isso aí, Léo. Grande abraço para vocês aí. Valeu, outro abraço pra você também, Breno, bom trabalho na Arena MRV, pra toda a nossa equipe que vai estar nesse jogo, Atlético e Tombense, às 8 horas da noite.